Boa noite, meu nome é Carlos Henrique e eu vou apresentar para vocês aí o trabalho sobre transporte público de passageiros na cidade de Atibaia. Atibaia é um município do estado de São Paulo, localiza-se a uma altitude de 803 metros acima do mar. Sua população, conforme estimativa do IBGE de 2020, é de aproximadamente 145 mil pessoas. Em 2018, a frota municipal era de 111.378 veículos. Tipos de transporte público existente na cidade. Temos o transporte público coletivo através dos ônibus, né? O município possui uma empresa que faz a ligação entre o movimentado centro aos demais bairros urbanos e rurais. Atualmente a empresa prestadora de serviço de transporte público coletivo na cidade de Atibaia é a Sansetur. A Sansetur, mais conhecida aí popularmente como a Sou Atibaia, iniciou a prestação de serviço em Atibaia no mês de abril de 2017, substituindo a empresa Aviação Atibaia São Paulo, que teve a concessão do transporte público aí por muitos e muitos anos. A Aviação Atibaia São Paulo continua prestando serviço de transporte de passageiros no segmento suburbano, rodoviário e fretamento no município de Atibaia, além de atender outros municípios da região, como Campinas, Piracaia, Jarinu, Bom Jesus do Perdões, Guarulhos, São Paulo mesmo. Transporte público coletivo oferecido pelas Secretarias de Saúde e Educação. A Prefeitura ela oferece o transporte público coletivo gratuito para os alunos da rede pública municipal, e a Secretaria de Educação possui aproximadamente aí 54 veículos divididos entre ônibus, vans, micro-ônibus, que fazem o transporte desses alunos, principalmente alunos da zona rural e moradores de bairros mais afastados do centro, né? Por sua vez, tem a Secretaria da Saúde, que tem aproximadamente 90 veículos, entre vans, ambulâncias e veículos leves. Parte deles tem uma frota própria e parte deles são veículos locados, né? Que são utilizados para o transporte gratuito de munícipes que fazem tratamentos de saúde aí em outras cidades, como Bragança Paulista, Campinas, Barretos. Táxi, outro meio de transporte público é o táxi, né? Bastante conhecido também, embora tenha perdido um pouco seu espaço aí para o Uber, mas Atibaia possui vários pontos de táxi, localizados em diversos pontos estratégicos da cidade, como por exemplo em toda a região central, né? No centro da cidade tem diversos pontos de táxi, próximo à rodoviária, próximo à Santa Casa e demais hospitais da cidade. Aí na frente do Albert Sabin tem um ponto de táxi, ao lado do Hospital Novo Atibaia também tem. O Uber, né, que tomou bastante espaço do táxi e, como todo mundo conhece, acredito, usa o aplicativo de mobilidade urbana, né, que existe para facilitar a locomoção, seja de trajetos curtos ou longos. Se trata de ferramentas que reduzem os impactos ligados aos meios de transporte, propondo muitas vezes vantajosidade e economicidade ao usuário. O mototáxi, que já existe há mais tempo que o Uber, né? É um tipo de transporte alternativo público individual, no qual os passageiros têm ampla escolha de local de embarque ou desembarque, o que não acontece com as modalidades de transporte em massa. É semelhante ao táxi, porém utilizando uma motocicleta e não um carro, né? Atibaia tem diversos pontos de mototáxi. No centro tem bastante, mas também tem vários pontos distribuídos por bairros, né? Afastados aí da cidade. A maioria dos bairros possui um ponto de mototáxi. A bicicleta, né? Normalmente aí popularmente conhecida como a magrela, é lembrada por aliviar o trânsito das ruas cheias de carros ocupados por apenas uma ou duas pessoas.
Em Atibaia, a bicicleta é mais utilizada pela população como um meio de lazer ou prática de esporte, né? Aí em trilhas, o pessoal anda bastante aí em zonas rurais, Pedra Grande, tem bastante prática do esporte de ciclismo, mas não tanto como um meio de transporte para trabalho, enfim. Talvez quando é usado como meio de transporte para o trabalho, talvez na grande maioria eu acho, talvez mais por falta de condição do que, ou de condução, do que por escolha, né? Como um meio de transporte alternativo. Meio de transporte de passageiro utilizado no lazer e turismo na cidade. Como Atibaia é uma cidade turística, ela oferece algumas opções de lazer aí para os turistas, né? E até para os munícipes, utilizando meios de transportes. O teleférico, inaugurado em 2008, localiza-se em um dos pontos mais aconchegantes e belos do município, que liga o Lago do Major à parte alta do município, né? Ele liga o Lago do Major até, para quem conhece a cidade, ao lado do Baitacão. É uma série de trailers ali que vende lanches, próximo à prefeitura, no centro da cidade. Tem um percurso de 550 metros, passa por sobre o lago, sobre o balneário da cidade, ao lado do centro de convenções ali, e ainda tem uma bela vista, né, da paisagem local, além de você ter a vista do Morro da Pedra Grande. Tem o trenzinho, né, conhecido como Maria Fumaça também, que é a autêntica estrada de ferro do século XIX, construída em uma área de 300 mil metros quadrados, que leva o visitante a uma verdadeira viagem ao passado. Na linha ferroviária é possível encontrar 2 giradouros de locomotiva inglesa do ano de 1882, uma ponte ferroviária inglesa do ano de 1985 e uma réplica de estação ferroviária, onde funciona o Museu Ferroviário. O Aeroclube de Atibaia, né, que teve início em parceria com a Universidade Mackenzie, instalando-se primeiramente na década de 60 no aeroporto de Marte, em São Paulo, e posteriormente o Clube Aeronáutico, junto a um grupo de voluntários apaixonados pela aviação, transferiu sua sede para o aeroporto Olavo Amorim Siqueira, mais conhecido aí como Aeroporto de Atibaia. Mobilidade urbana. A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população dentro das cidades. O termo é empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual ou transporte coletivo. A Prefeitura da Estância de Atibaia segue realizando obras de duplicação da Jerônimo de Camargo, uma das principais vias do município, né? Aí na imagem a gente pode ver a duplicação, esse trecho já pronto, da duplicação da Jerônimo de Camargo, que ela liga pela parte interna da cidade, ela liga Dom Pedro a Fernão Dias, né? Outro detalhe na foto que é interessante de se ver é aquele ao lado esquerdo nessa foto ali da paisagem, tem uma parte plana que seria um aeroporto ali. Eu tenho quase 40 anos e eu não lembro, então deve ser uma coisa muito antiga, mas ali aquele morro seria para um aeroporto, que seria no local, acho que antes de ser onde é hoje o Aeroclube. Além da duplicação da avenida em todo o seu percurso, outro ponto que chamou a atenção no projeto dessa obra foi a substituição dos semáforos que existiam ao longo da avenida por rotatórias, visando a melhor fluidez do trânsito, principalmente nos horários de pico. Então aí está a rotatória. Para quem conhece Atibaia,
é o cruzamento aí que era da Avenida São João com a Jerônimo de Camargo, né? E outra curiosidade é que aí onde a seta indica era uma antiga estação de trem, né? Era a antiga estação da linha ferroviária que passava no município aí. Hoje ela é o abrigo da cidade, né? É onde fica crianças aí carentes. Vale ressaltar também que agora a cidade conta com uma novidade disponível à população, que é a primeira ciclovia de Atibaia, localizada no canteiro central da avenida, em espaço exclusivo para as bikes. A ciclovia conta com iluminação, pintura e sinalização horizontal. Quando estiver totalmente concluída, a ciclovia de Atibaia contará com 5 km de extensão. Com o objetivo de recuperar a cobertura asfáltica de 3 das principais vias da cidade, as avenidas Copacabana, Avenida São João e Horácio Neto, a Secretaria de Obras Públicas está promovendo a fresagem e o recapeamento do asfalto nessas ruas. Num total de mais de 40 mil metros serão recapeados, totalizando um investimento de mais de 3 milhões. Aí essas fotos são comparativas, dá para ver aí, é próximo um local do outro, né? Acho que não é exatamente o mesmo local, mas dá para notar que na foto à esquerda a rua ainda é de paralelepípedo e foi recapeada aí com asfalto por toda sua extensão aí. Já a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano de Atibaia está realizando manutenção e troca de mais de 100 placas de trânsito, sinalização de solo em alguns pontos específicos da cidade, além de recapeamento na malha asfáltica. Marcações em ruas do município, faixas elevadas, guias rebaixadas com acessibilidade para cadeirantes e redutores de velocidade. Também foram incluídos em algumas paradas de ônibus já existentes na cidade, abrigos para a proteção dos municípios que aguardam pelo transporte público. Aí nessas fotos a gente vê aí a sinalização de faixas de pedestres e essa faixa de pedestre elevada, né? Que é uma coisa que eu via muito aí em Bragança, quando eu fiz faculdade entre 2015 e 2018, e que eu demorei a ver a implantação delas aqui em Atibaia, e eu achava bastante interessante, porque ela faz o serviço de pedestre, né, que dá uma acessibilidade, de repente, para cadeirantes, mais fácil, por evitar o degrau da guia da calçada para a rua, e além de ser também usada como uma lombada, né, automaticamente o carro tem que diminuir a velocidade próximo à faixa de pedestre. Deficiência no transporte, mobilidade urbana e satisfação dos munícipes. A principal insatisfação no transporte de passageiros na cidade de Atibaia está atribuída à empresa prestadora de serviço de transporte público coletivo. A empresa, popularmente conhecida como Sou Atibaia, é considerada pelos seus usuários insuficiente desde que assumiu o transporte público da cidade. Além de possuir uma frota menor que a empresa anterior, ela também é bastante criticada pelas condições dos seus carros, né? Como todas as cidades, sejam elas pequenas ou grandes, Atibaia, além dos problemas com o transporte público coletivo, também apresenta outras deficiências na mobilidade urbana, como calçadas e ruas irregulares, principalmente na região central, né, que é toda de paralelepípedo, oferecendo risco aos usuários, né, pedestres idosos, cadeirantes, pessoas com alguma deficiência. O paralelepípedo dificulta bastante o tráfego, né? Alguns percursos sentido bairro-centro ou centro-bairro, principalmente nos horários de picos, apresentam gargalos no tráfego, gerando congestionamento e expondo motoristas, motociclistas e pedestres a acidentes. Embora a obra de duplicação também da Avenida Jerônimo de Camargo esteja sendo executada visando a otimização na mobilidade urbana, ela também gerou muitas reclamações, principalmente de moradores e comerciantes
dos bairros localizados às suas margens. Porque além de restringir os acessos a esses bairros, a avenida incorporou algumas ruas e extinguiu o estacionamento de veículos ao longo do seu percurso, prejudicando o comércio local. Então, assim, quem tem comércio na margem da avenida, muitos perderam o estacionamento que era permitido, e que hoje, pela duplicação e como se colocou entre as duas vias, se colocou a ciclovia, então teve a necessidade de alargar mais as ruas e acabou deixando uma calçada estreita no comércio e não permite mais o estacionamento de carro na frente. Então você tem, para você acessar um comércio na margem da rodovia, você tem que procurar a rua por trás, entrar num bairro e procurar uma rua atrás e vir a pé no comércio, né? Então houve bastante descontentamento. Depois o pessoal acabou se acostumando, mas gerou bastante reclamação. E por fim, além da nova ciclovia que está sendo construída ao longo da Avenida Jerônimo de Camargo, a cidade não oferece nenhuma outra ciclovia ou faixa destinada a ciclistas, né? Então, a única ciclovia, o único trecho destinado a ciclista é só essa nova ciclovia que em linha reta que foi implantada. Propostas para melhorias no transporte público e mobilidade urbana. Embora sejam muito interessantes os diversos meios de transporte público coletivo visto em nossas aulas, acredito que muitos deles não sejam a melhor saída para muitas cidades pequenas. Em Atibaia, todos os projetos de melhoria para o transporte público e mobilidade urbana em andamento, e mesmo os futuros, estão voltados para o transporte rodoviário. Talvez por esse tipo de transporte que exige menos investimento a curto prazo atualmente e dentro da realidade de Atibaia. Dentre algumas opções, né, dessas que a gente viu em sala de aula, eu destaco o projeto de VPL que está sendo implantado em São José dos Campos, que trata-se de um veículo leve sobre pneus, né, que é o mais próximo da realidade das pequenas cidades aí, do que eu acho que é mais simples pelo fato dele ser sobre pneus do que sobre trilhos, né, que exigiria, acho que, maior investimento para a implantação. Ele é elétrico, né, e é articulado. Nesse caso da foto aí é um carro que está sendo implantado lá em São José dos Campos. Cada carro suporta aí, tem capacidade para 168 passageiros, e São José vai contar com 12 carros desses, aí. Mas eu não acredito que Atibaia venha num futuro próximo, venha implantar um sistema desse, né? Eu acredito que por enquanto a gente vai se virar com ônibus e vans. Segue algumas propostas de melhorias. Visando diminuir as superlotações nos transportes públicos coletivos, uma proposta vem sendo bastante citada como solução para este problema, que é a flexibilização ou diversificação nos horários de expediente de trabalho nas empresas. Um exemplo assim, básico, por exemplo, 50% dos funcionários das empresas ou de uma empresa trabalharia das 8 às 5, enquanto os outros 50% das 9 às 18, né? Isso faria com que, por exemplo, daquela empresa, de uma certa empresa, se tem 10 funcionários dela que pega o ônibus naquele horário, ele estaria pegando com uma hora de diferença, provavelmente não estariam no mesmo carro, né? Então, dilataria mais esse horário de pico, né? De superlotação. Outras propostas seria a implantação de faixas exclusivas para ônibus, que atualmente não tem aqui em Atibaia. A legalização de vans. Eu lembro que numa aula, eu acho que o Caio citou, né, essa legalização de vans, que eu também acredito que funcionasse.
ou a contratação de uma empresa específica que ofereça o serviço de transporte coletivo utilizando veículos menores como vans ou micro-ônibus, principalmente em bairros afastados com menores números de passageiros, que de repente eles limitam a quantidade de linhas para esses lugares devido à falta de passageiro, né? Então mandam um ônibus gastando diesel que retorna, tem um pouco retorno de lucro, né? Nesses lugares. Então, de repente, diversificasse, colocasse mais terminais rodoviários em bairros, que esses veículos menores fizessem uma coleta do pessoal, dos passageiros nos bairros mais afastados e fizessem uma baldeação, né, para os ônibus maiores nesses terminais que viessem para o centro. A implantação aí de rotatórias, né, como foi feito também na Jerônimo de Camargo, eu acredito que tenha funcionado em mais pontos da cidade onde existem semáforos. A substituição em alguns pontos também de semáforos convencionais pelos semáforos acionados manualmente pelos pedestres em vias com tráfego intenso, que é aqueles semáforos que a pessoa vai no poste onde fica o semáforo e aperta o botão lá para atravessar, ele tem um tempo certo. Isso é bem legal, principalmente em horários fora dos horários do horário comercial, né, de noite, tem muito pouco, alguns pontos tem pouca passagem de pedestre, então o trânsito flui também livremente fora desse horário de pico. A substituição, construção de um novo terminal rodoviário próximo a uma das duas rodovias, né, que a Atibaia recebe aí, cruza Fernão Dias e Adão Pedro. Um terminal próximo a uma dessas duas, né, talvez o mais ideal seria a Fernão Dias. As duas passam pelo município, visando diminuir o tráfego de ônibus pelo centro da cidade, porque todos os ônibus que vêm de São Paulo, Bragança, Campinas, enfim, sobem para o centro da cidade, né, para deixar o pessoal na rodoviária. A implantação de faixas para ciclistas ou ciclovias, como eu citei antes, a única ciclovia é essa que atualmente foi construída, né, está sendo construída ainda na Jerônimo de Camargo, mas não tem outra opção, não tem nenhuma faixa sequer no centro da cidade, nenhum ponto, nem nada, que eu acho que dificulta também um pouco o incentivo, né, a prática do ciclismo, visando o deslocamento para o trabalho, né, não só como passeio. E por último, substituir os paralelepípedos no centro da cidade pelo asfalto, oferecendo maior segurança para os motoristas e pedestres, porque embora seja difícil isso acontecer, porque Atibaia, o centro é tombado como histórico, então o paralelepípedo faz parte desse centro tombado, patrimônio histórico e tal. Eu acho que talvez nunca aconteça, né? Por isso que eles insistem em virar os paralelepípedos, já foi feito isso e fazer de novo, mas eu acho que dificulta, principalmente para você atravessar ali, mulheres com salto alto, cadeirantes, né? Eu acho que ele dificulta bastante e acho que oferece até risco, sei lá, para motoqueiro pelo desnível, alguns paralelepípedos soltos. Enfim, isso é uma coisa que passa na cabeça de muita gente ao longo do tempo e que eu não acredito que aconteça tão cedo. E, enfim, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí, espero que tenham gostado e agora estou aberto aí a perguntas, ok? Obrigado.